digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Te adoramos, Jesus, bendizemos o Teu nome, que é santo, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós bendizemos o Teu nome pela Tua grandeza, Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão
és digno de louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. É com muita alegria em nossos corações que mais uma vez nós estamos aqui para levar até você, através da live, através da internet, a palavra de Deus. Hoje é uma noite especial que nós nos acostumamos sempre, nesses anos todos aqui, no Ministério Jesus e a Libertação, estar fazendo um culto de libertação. E eu quero deixar assim uma palavra ao coração de todos os irmãos. Quero também, antes de mais nada, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado através da live, que têm nos ajudado através desse trabalho na internet a divulgar a palavra de Deus, e têm entendido que nós estamos assim, fazendo desta forma, para seguirmos os conselhos daquelas pessoas que nos direcionam no município, no estado, no Brasil. E por enquanto continua assim, fazendo o culto através da live, mas sempre orando por você, pela tua casa, pela tua família, independente de um credo, de uma religião. Que Deus possa lhe abençoar e que em breve possamos ver esse país regularizado, não só o Brasil, mas como todo mundo, livre desta pandemia, desse problema, dessa prova que o mundo inteiro está passando, e que muitas famílias têm sofrido, a gente sabe disso, por percas. Nós sabemos que o mundo inteiro tem passado por dificuldades. Nós que servimos a Deus, nos guardamos na palavra de Deus, sabendo sempre que quem nos guarda é o Senhor, quem vai guardar a nossa casa é o nosso Deus, e é isso que a gente tem esperança que diante dessa dificuldade, dessa guerra invisível que nós estamos vendo por aí, e que ela acontece sem as pessoas ver, notar. O vírus é invisível, mas elas vão se tornando visíveis, e você enxerga isso na cidade, você enxerga isso no Brasil, na televisão. Os noticiários são terríveis, e eu sempre digo, nós temos que acreditar no poder e na graça do nosso Deus. Esse talvez seja, para esta geração, para este século que nós estamos vivendo, a oportunidade que nós temos de mostrar ao mundo lá fora que a igreja faz a diferença, e que nós, como servos de Deus, continuamos acreditando que Ele nos guarda, continuamos acreditando que Ele não dorme, Ele não cochila, e que de verdade, aquele que tem a marca do teu sangue, que um dia fez a opção por aceitá-lo, confessá-lo como Salvador de sua vida,
é guardado pelo Senhor. E a gente sabe também que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A gente tem visto aí muitas pessoas se tombando, e é lógico que nós sabemos também que muitos cristãos estão morrendo neste mundo, encontrando com o Senhor, mas o mundo está assustado. E hoje eu quero deixar uma palavra de esperança ao seu coração, tomar como base a vida de um homem que não aceitou as circunstâncias que lhe foram impostas. E antes de ler aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero fazer uma oração, pedindo para que você que está em Cuiabá, você que está em Várzea Grande, em todos os municípios de Mato Grosso, você em todo o Brasil, fora do Brasil, nos assistindo, escutando a nossa voz, vendo a nossa imagem, que Deus possa lhe abençoar. E quero fazer um lembrete também que nós estamos aí soltando algumas mensagens curtas para a sua vida, palavras que libertam. Você entra no YouTube e ali tem mensagens de 4, 5, 6 minutos do pastor Carlos Venâncio, e a gente vai fazer isso semanalmente para que você possa ser abençoado também. A nossa intenção é usar dessa palavra para que o teu coração seja edificado. Assim como Deus usa pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus neste país, neste planeta, a Igreja Jesus é a Libertação, uma igreja abençoada, que tem sede em Cuiabá, que tem várias igrejas aqui na cidade de Cuiabá. Temos uma igreja no distrito da Guia, na cidade de Jangada, e a gente tem tentado, da forma o qual o Senhor tem orientado os nossos corações, levar uma esperança ao coração do desesperançado, aquela pessoa que está sofrendo por desesperança e que diante de circunstância, mesmo sendo cristão, mesmo estando na casa de Deus há muito tempo, ou independente de ter ou não ter uma religião, tem sofrido, está com medo, está assustado, está angustiado. Agora, quando as coisas não vão bem, quando nós temos medo, quando nós tememos alguma coisa, o que nós podemos fazer? Então eu quero pegar o exemplo de uma pessoa, de um jovem na Bíblia, aonde ele teve atitude no momento mais difícil da sua vida, no momento em que ninguém dava nada por ele, no momento em que ninguém acreditava nele. O problema todo é que quando você estuda a história dele, você descobre que ele era possuído de desprezo, de rejeição, por aquilo que tinha acontecido no seu nascimento. Mas antes eu quero orar com você. Pai, nós te bendizemos, te adoramos pela grandeza e a beleza da tua santidade. É uma rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, Pai, estarmos aqui na sua casa, gravando, Pai, este live, Senhor. Hoje, Pai, toda sexta-feira nós fazemos o nosso culto de libertação, e eu profetizo, Pai, que daqui uns dias a membresia volte, Senhor, seja liberado, e nós possamos, ó Pai, com segurança, novamente estarmos juntos, dando as mãos, abraçando, Senhor, nos confraternizando como a igreja do Senhor, ó Pai, sempre acostumou a fazer. Eu sei, Pai, que nós sentimos falta, mas as pessoas que congregam também sentem falta, Pai. Eu sei que estão nas suas casas, curtindo através da live, do Facebook, Pai, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, que a maioria gostaria de estar presente. Nos faça, Senhor, algo por esses dias, coloque as tuas mãos, Pai. Mas eu sei, Pai, que mesmo nessa reclusão, mesmo, Pai, nessa quarentena, o Senhor, ó Pai, tem atravessado, Pai, casas, tem atravessado cidades, tem atravessado continentes, ó Pai, tem entrado em lugares através da sua palavra, Senhor, diante da internet. Então nós te glorificamos, ó Pai, por mais um instrumento qual o Senhor colocou para que nós pudéssemos estar divulgando, fomentando e anunciando a sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, e nesta hora nós dizemos, Pai, que tudo que acontecer aqui será exclusivamente para te honrar, para te glorificar e para exaltar teu santo e poderoso nome. É a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, compartilhe, chame as pessoas juntamente com você para estar ouvindo a palavra de Deus, faça aí o seu compartilhamento, nos ajude, seja um profeta, uma profetisa do Senhor nesta hora.
antes de ler o texto base que eu quero trazer no seu coração nesta hora, eu gostaria de ler 2 versículos que Paulo escreve à igreja da Grécia, à igreja de Corinto. Então, na sua primeira epístola à igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, tem 2 versículos que me chamam muita atenção, que diz assim o verso 27 e o versículo de número 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Paulo está escrevendo uma região conhecida como a região da Grécia, e para quem estuda a Grécia sabe a forma, a maneira, o jeito que naquela época eles tinham de pensar, o jeito naquela época que eles tinham de acreditar em pessoas cheias de filosofias, em pessoas que tinham seu grau de estudo, de conhecimento elevado, e de repente Deus começa a salvar os gregos, e é interessante que com certeza absoluta muitos estavam assustados, porque viam pessoas semi-analfabetas, pessoas que não tinham tanto conhecimento segundo aquilo que os gregos gostavam, mas que começaram a usar palavras de sabedoria, que começaram a usar palavras de ousadia, que começaram a ensinar coisas que a filosofia, coisas que os doutores daquela época não podiam ensinar. Então a Grécia era o centro do conhecimento do mundo. A Grécia tinha orgulho dos seus cidadãos naquela época, e aí então Paulo escreve uma carta para começar a ensinar a eles, e Deus pode usar um simples, e aí ele vai escrever dessa forma: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Toda a sabedoria da Grécia tinha agora de entender que Deus estava querendo trabalhar, e mesmo que aquele povo, que muitas vezes estivessem falando de um Cristo ressurreto após a chegada do Evangelho pregado por Paulo em Atenas, pregado por Paulo em Corinto, chegando em todas as regiões da Grécia em pouco tempo, que aqueles sábios tinham que entender que o Deus que nós servimos, que o Deus que a Grécia estava começando a conhecer, diferente de todos os outros deuses que eles conheciam, era um Deus que poderia confundir os sábios, pegar as coisas loucas para confundir as sábias, pegar as coisas daqueles que tinham menos entendimento para confundir aqueles que tinham mais entendimento. E Deus tinha um propósito. E é interessante, porque ele diz dessa forma: e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Agora a gente olha, e nós sabemos que o grego sempre se fortaleceu na sua inteligência, na sua sabedoria, nas suas criações, nas suas grandes filosofias, e Deus está dizendo que poderia usar uma coisa fraca para confundir a forte. Quantas vezes nós olhamos neste mundo e vemos aí homens de ferro, damas de ferro, e que de vez em quando a gente olha a circunstância do que tudo hoje, por exemplo, está acontecendo, e que a gente sabe que a igreja do Senhor, ela tem um papel muito importante, e que quando nós olhamos para Deus, o próprio Paulo dizendo: quando penso que estou fraco, estou forte, e Deus está dizendo: posso usar as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus pode fazer isso, mesmo que nós nos sentimos fracos, mesmo que a gente se sinta fraco, Deus pode usar coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, por mais que você se sinta fraco, por mais que diante dessas circunstâncias não tem muita coisa a fazer, a não ser orar todos os dias em proteção à nossa casa, à nossa família, aos nossos, à nossa igreja, que é o papel que nós fazemos, nós precisamos entender qual é o nosso papel.
E eu quero aqui também ressaltar o verso 28 de 1 Coríntios. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Você já parou para analisar coisa vil, coisa desprezível, coisas que não são, para aniquilar, para confundir as que são? Então os gregos achavam que eles eram invencíveis, que a sua sabedoria, o seu conhecimento, a quantidade de Deus que eles tinham criado, as suas filosofias, as suas mitologias grandes. Aí vem um povo pregando um Cristo ressurreto, pregando Jesus de Nazaré, que tinha morrido, que tinha ressuscitado. O próprio Paulo dando o seu testemunho próprio na salvação daquele povo, no começo da obra em Atenas, depois o grande avivamento na cidade de Corinto. E Deus está dizendo: ei, não olha mais para esse povo de uma forma vil, desprezível, não, porque eu sou Deus que posso com esse povo pegar aqueles que não são para aniquilar aqueles que são. Então é muito bom olhar para um texto e saber que para Deus não há acepção de pessoas, que Deus pode usar um fraco para confundir o forte, que Deus pode usar um desprezível para confundir aquele que se sente a última bolacha do pacote, e que Deus pode pegar aquilo que não é para confundir aquilo que é, aqueles que não são para confundir os que são. Então em Deus não há acepção de pessoas, em Deus nós precisamos entender. E eu encerro esta abertura, porque não é isso que quero ainda trazer ao seu coração, mas eu encerro com o verso 29, ele diz: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ninguém tem que se gloriar. A pior coisa do ser humano, e eu vejo isso no Brasil, e já vi isso no mundo, é as pessoas começarem às vezes a fazer sucesso dentro da igreja, ou seja, cantando, ou seja, pregando, ou seja, ensinando, e de repente eles começam a tirar a glória de Deus e colocar em si. Deixa eu dizer algo para você, de um homem já da idade que estou, de um homem de barba branca, que nasceu dentro da igreja, mas eu nunca vi alguém que quis tirar a glória de Deus que se mantivesse de pé, porque a glória de Deus, Ele não divide com ninguém, a glória de Deus, Ele não dá para ninguém, a glória de Deus é dele. E nós vamos pegar na Bíblia Sagrada, no tempo passado e nesse tempo presente, pessoas que querem tirar a glória de Deus, pessoas que querem aparecer, pessoas que acham, entendeu, que é a sua palavra, que é o seu jeito, que é a sua forma, que é o seu ministério, que é a sua placa denominacional, é a oportunidade que ele tem na mídia, a oportunidade que ele tem de Facebook. E eu fico olhando diante de tantas coisas, a própria igreja do Senhor, cada um querendo ser maior do que o outro. E o Senhor disse: não, tudo isso eu faço para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, não adianta, a glória é dele, o que fazemos é para Ele. Por mais que fazemos, somos considerados, diz a Bíblia, servos inúteis. Não tente tomar você homem, não tente tomar você mulher, a glória de Deus para si. Você pastor, missionário, apóstolo, levita, eu não sei qual a tua posição, ou você que às vezes é um professor de teologia, você que teve a oportunidade de estudar, de ser um bacharel, de ser um doutor em alguma coisa, não se sinta, principalmente em relação a Jesus Cristo, como um homem tão especial, em que você tenha às vezes o risco de querer tomar a glória de Deus para si. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Por mais que Ele nos dê, a glória é dele. Por mais que Ele nos use, quem faz é Ele. Por mais que Ele opere em nós, quem está operando é Ele. Ele pode me usar como canal, mas a glória é de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa introdução da palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou citar alguém nesta noite que não era, que era difícil para ele, que as circunstâncias da vida dele era talvez viver o resto da sua vida se humilhando pela forma que ele nasceu, pelo sofrimento que ele causou à sua mãe no seu nascimento. E eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com você, que se encontra em 1 Crônicas, o capítulo é de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4, eu quero ler apenas 2 versículos. Diz assim:
o verso 9 e o verso 10. Conhecidíssimo texto, mas ele tem riqueza ou riquezas para nos ensinar. Diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Aí diz o verso 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meu termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me seja afligido. E diz o encerramento do verso 10: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora, é interessante a gente olhar esta história, porque eu fico aqui pensando, irmão, imaginando, que o livro de 1 Crônicas existem 29 capítulos. Para você que é estudante da Bíblia Sagrada, um estudioso da Palavra de Deus, se você pegar os primeiros capítulos, você vai ver que Deus está falando de genealogia. Fulano gerou Ciclano, Beltrano gerou Beltrano e assim por diante. Agora, o mais interessante é que do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, tem 600 pessoas citadas, 600 nomes são citados do capítulo 1 ao capítulo 9. Agora, é interessante porque o escritor do livro de 1 Crônicas, ele faz aqui uma parada, ele faz aqui uma ressalva, ele faz aqui algo especial, e em 2 versículos ele vai citar a história de Jabes. Talvez na expressão do hebraico Jabes, mas a gente acostumou tanto com Jabes que fica Jabes mesmo, mas a expressão certa é Jabes. Mas é interessante que a gente para analisar o que passou no coração do escritor de 1 Crônicas, que escreveu aqui todos esses 29 capítulos do livro de 1 Crônicas, e do que do capítulo 1 até o 9 ele cita 600 pessoas, e de repente ele pega o capítulo 4, verso 9 e 10, e ele vai citar a história de Jabes. Agora, você pega a etimologia teológica e você vai estudar aquilo que dava significado aos nomes, porque naquela época, quando nascia alguém, aquela pessoa, ela era colocado o nome num significado daquilo que estava acontecendo. Então você vai ver grandes personagens na Bíblia e que vão nos ensinar algo maravilhoso. Por exemplo, o nome de José, aquele que multiplica, aquele que acrescenta, foi isso que ele fez para a sua geração dentro do Egito. A gente vai pegar homens de Deus, mulheres de Deus, aonde a gente olha a circunstância hoje, e você vai escolher o nome na Bíblia, quando você vai ser pai de uma menina, pai de um menino, mas naquela época era interessante, quando a criança nascia, quando ela vinha ao mundo, talvez um processo que estava passando naquela época, o mundo, a luta, ou a adversidade, ou aquilo que acontecia no seu nascimento, a família olhava e colocava o nome para marcar um acontecimento. E diz a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Crônicas, que o escritor para citar a vida de Jabes. Jabes significa, com muitas dores dei à luz, ou em outra versão, aquele que multiplicou a dor. Então é interessante a gente olhar para uma criança que nasceu e que no seu nascimento ele teve dificuldade para nascer. E nessa dificuldade para nascer, ele quase matou a sua mãe. Agora preste bem atenção, porque nós estudamos muito a lei mosaica. A lei mosaica era uma lei especial, mas existia um código, uma lei que antecedia a lei mosaica, que era antes da lei mosaica, que era o Código de Hammurabi.
Agora, no Código de Hammurabi, quando nós tínhamos uma dificuldade no parto de uma mulher, o que era colocado, não importa o que aconteça com a criança, a mãe tem que sobreviver. E mesmo naquela época que não tinha injeção, naquela época que não tinha ultrassonografia, naquela época que tinha tantos recursos, as parteiras vinham para fazer o parto e elas tinham que sujeitar o Código de Hammurabi. Então, quando tinha dificuldade para nascer, elas até debruçavam em cima da mulher e elas arrancavam a criança de qualquer maneira. E aí então, a história diz que Jabes teve dificuldade para nascer, a sua mãe era cheia de dor, por isso a mãe dele colocou o nome nele de Jabes, porque com dores dei à luz, aquele que acrescenta dor, aquele que multiplica dor. Isto era aquilo que tinham colocado sobre Jabes. Aí Deus vai usar uma forma especial, porque Jabes tinha tudo para dar errado. Jabes tinha tudo para ser um menino revoltado, para crescer revoltado, para ser um jovem revoltado, para ser um jovem que tinha raiva do pai, para ser um jovem que tinha raiva da mãe, para ser um jovem que tinha raiva de tudo aquilo que tinha acontecido, como a gente olha até dentro da igreja, pessoas revoltadas, pessoas às vezes que não conseguem entender qual é o valor do cristianismo, que eu preciso fazer quando eu trago para a minha vida marcas e profundas no meu interior por coisas que aconteceram no decorrer da minha vida. Eu fico aqui pensando, quando Jabes conversava com seus irmãos, e alguém chamava ele de Jabes, e ele então perguntava para o seu pai, eu perguntava para alguém, qual é o significado do meu nome? O significado do seu nome é aquele que com dor a sua mãe deu à luz, com muita dor ela deu parto, você acrescentou dor. Então, aquela criança cresceu sobre um peso de uma palavra, aonde muitos olhavam para ela, a rejeitavam. É como nós lemos no começo, Deus vai confundir aquilo que não é, Deus vai pegar aquilo que não é para confundir o que é, aqueles que não são para confundir os que são, aqueles que não são tão sábios para confundir os sábios, as coisas loucas desse mundo para confundir a sabedoria. E aí então o escritor de 1 Crônicas para citar a história de um jovem que olhou as circunstâncias da tua vida e tinha duas escolhas. E às vezes é assim conosco. Deus nos dá um caminho, mas tem gente que escolhe viver no marasmo, tem gente que escolhe viver na falta de perdão, tem gente que escolhe viver uma vida de fracasso, entendeu? Ela não se perdoa, ela não perdoa as pessoas, ela não perdoa o pai, ela não perdoa a mãe, ela tem revoltas dentro dela, e a cada momento que vai nascendo ansiedade, angústia, opressão, até entrar em depressão, e ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai se tornar adulta, mas ela tem marcas profundas no seu passado, e que não foram curadas, e que ela não deixou se curar. Ela veio para a igreja, ela foi batizada no Espírito Santo, ela está no coral, ela está no meio da igreja, na congregação, às vezes cantando, orando, ofertando, dizimando, mas quando ela chega na casa dela e ela coloca a cabeça no travesseiro, ela descobriu que as feridas profundas da sua alma continuam vivas. Eu não gosto de usar psicologia ou recursos emocionais em mensagens, não, eu prego Bíblia Sagrada. Então todo mundo que me conhece sabe disso, não levo nada para o lado emocional. Não gosto dessas coisas, porque eu sou pentecostal, nasci na igreja tradicional, me tornei pentecostal, mas um pentecostal com uma consciência, olhando que existe muitas coisas, entendeu? Que a gente usa, que às vezes a gente tem artifícios, quando você conhece a Bíblia, que são motivacionais, que você vai trazer avivamento, que você vai fazer a pessoa chorar, que você vai ter uma palavra eloquente, que você vai ali, naquele momento de 50 minutos, de 1 hora de culto, você vai fazer a plateia chorar, a plateia se emocionar, mas é uma emoção momentânea. Quando ele sai para fora, ele já esqueceu tudo aquilo, já passou, ele pega o seu problema de volta, coloca na mente, no coração, no sentimento, e ele não consegue se libertar. Mas Jabes não aceitou, e Jabes olhou a circunstância. A gente sempre brinca que se a gente pegar o verso de número 10, era melhor colocar o verso de número 10 no lugar do 9 e o 9 no lugar do 10, porque o 9 já vem em resposta. O 9 já começa dizendo algo sobre a vida de alguém que não era, mas confundiu quem era.
que não tinha nada, mas confundiu quem tinha, que tinha tudo para ser uma pessoa atolada de problemas, excluídas da sociedade, que alguém olhava para ele e dizia lá, ó, aquele está andando, mas ele machucou sua mãe no nascimento, ele quase matou a sua mãe, ele quase destruiu a família, ele quase isso, quase aquilo, mas a Bíblia Sagrada me ensina que Jabes não aceitou a imposição que lhe colocaram. Eu olho para o texto da Bíblia Sagrada e às vezes eu fico pensando, irmãos, dentro da igreja, qual é o grande significado da crucificação do Senhor? Será o que Deus queria nos dizer quando Ele ali na cruz do Calvário verteu teu sangue por mim? O profeta Isaías, no capítulo 52, o verso 14, ele vai dizer, porque o seu aspecto era muito desfigurado, mais desfigurado do que outro homem qualquer. Olhando para Jesus, o aspecto de Jesus era desfigurado. Isaías vai profetizar 700 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, e ele vai dizer no final do capítulo 52 e no início do capítulo 53 o que Jesus pagaria por nós na cruz do Calvário. Eu olho para uma geração que fala de libertação, eu olho para uma geração, mas que tem sintomas que o mundo lá fora, entendeu? Um dia marcou a vida dele, ele não conseguiu se libertar. Você já parou para analisar? Quando Isaías escreve o capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Você já parou para analisar? Ele dizia, será quem é que vai acreditar? Quem deu crédito à nossa pregação? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza via que nos agradasse. Era desprezado e rejeitado, mais indigno entre os homens. Mas ele começa dizendo que Jesus foi rejeitado, que Jesus seria desprezado, e foi isso que aconteceu. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado. Aí eu fico pensando, quando a gente vê tantas coisas acontecendo, de que forma que eu posso tomar posse do sacrifício de Jesus? Se a Bíblia diz que ele foi rejeitado, se a Bíblia diz que ele foi desprezado, por quê? Porque se ele fez tudo isso por mim, eu tenho uma convicção que o meu desprezo e a minha rejeição, ele levou na cruz do Calvário. Mas tem muita gente dentro da igreja, ou tem muita gente no seio da família, ou tem muita gente hoje em depressão, em opressão, que ela vai para o serviço, ela se sente desprezada, ela vai para algum lugar, ela se sente rejeitada. Que sentimento é esse que eu vou continuar sentindo, se eu tenho convicção que ali na cruz do Calvário, Jesus levou a minha rejeição e Jesus levou o meu desprezo? E a gente não toma posse da crucificação, a gente não toma posse daquilo que Jesus um dia pagou. A Bíblia diz que como o cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca, ele permaneceu em silêncio. E hoje a gente vê as pessoas, entendeu, não tomando atitude. Eu não estou dizendo para você sair brigando com todo mundo, não. Eu quero trazer à sua memória a atitude de alguém que não aceitou ser desprezado, a atitude de alguém que não aceitou ser rejeitado, a atitude de alguém que olhou as circunstâncias e diz, ei, não é dessa forma que eu quero. Se quiseram impor isso em mim, eu não aceito, porque eu sirvo um Deus que pode mudar. É esse Deus que eu prego, é esse Deus que nós pregamos. Ou você acha, eu na idade que estou, com essa barba branca linda que estou, muitas vezes na minha vida, seja ela profissional, seja ela ministerial, as pessoas não quiseram me desprezar? Sim, quiseram. As pessoas já tentaram me rejeitar? Sim, tentaram. Ou continuam tentando me desprezar, tentando me rejeitar, mas eu tenho uma convicção, que ali na cruz do Calvário, Cristo que eu prego, irmão, todos os dias da minha vida, esse Cristo levou a minha dor e levou a minha rejeição. Então o meu silêncio, não, ele também levou. Então hoje eu não vou permanecer calado, eu vou para os pés dele, eu vou orar com ele. Eu posso até seguir o conselho de Mateus capítulo 6, o verso 6 e 7, quando Jesus olhou para os seus discípulos e diz, ei, quando orares, entra em seu quarto em segredo, e em segredo fale comigo. Não faça como os gentios, que acha que por muito repetir as coisas vos será ouvida as suas orações. Jabes sabia que ele poderia fazer uma oração simples, que tocaria o coração de Deus, e é sobre isso que eu quero que você entenda aquilo que Jabes fez. A oração de Jabes teve 5 sintomas que tocaram diretamente e profundamente o coração de Deus. Dizer para você que me assiste,
dizer para você que nos ouve, dizer para você que Deus preparou essa sexta-feira de libertação para a tua vida. Mulher que se sente rejeitada pelo marido, desprezada pelo marido, é a namorada que se sente rejeitada, o namorado que se sente rejeitado. A rejeição traz feridas na alma. Quantas pessoas já se suicidaram por ser rejeitadas e desprezadas? Quantas pessoas já mataram por causa disso? E tem muitas pessoas também que me ouvem, presta bem atenção, porque talvez você tenha sido um instrumento do mal para rejeitar alguém, para fazer pouco caso das pessoas, para fazer com que as pessoas virem as costas para alguém que você não goste, em departamento, você fazendo a cabeça das pessoas para rejeitar o fulano, porque o fulano é isso, é aquilo. Que virtude que nós temos disso, de viver no mundo onde as pessoas rejeitam a pessoa, a sogra rejeita a nora rejeita a sogra, e vice-versa. A gente vai vendo tantas coisas acontecendo, pessoas que estão nos seios familiar, que não conseguem se perdoar. A Bíblia Sagrada diz no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 14 e 15, irmão, se você não conseguir perdoar, Deus também não te perdoará, está escrito na Bíblia. E quantas vezes a gente vê pessoas doentes, jovens doentes, pessoas que acham que só o dinheiro, que só comprar o bem e o melhor, ou dar o melhor estudo para o filho, ou para tampar a boca dele dar um carro de presente, ou dar um dinheiro para ele passear no shopping. Teu filho precisa de abraço, tua filha precisa de abraço, precisa de carinho, e é isso que nós precisamos. Jabes não tinha isso. Eu tenho certeza, por tudo que aconteceu, que ele não tinha carinho do pai, ele não tinha carinho da mãe. Isso é conjectura minha, acredite no que você quiser, mas ele também era rejeitado porque o teu nome era complicado. Mas a Bíblia Sagrada diz no verso de número 9, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre por quê, pastor? Por que Jabes foi ilustre? Primeiro, ele não aceitou a imposição do que tinham colocado sobre ele. Segundo, ele sabia que só um poderia mudar a história dele, que a mãe dele não poderia mudar, que o pai dele não poderia mudar, que a família não poderia mudar, que ele poderia, com uma atitude, chamar a atenção de um escritor do livro de 1 Crônicas, que nos primeiros 9 capítulos cita 600 nomes, mas o nome dele faz um comentário. Então, Jabes, a tua atitude fez parar alguém que estava escrevendo sobre a genealogia, citando 600 nomes para contar a sua história, e ele começa dizendo no verso 9 que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. O que é isso? Iluminado? O que é isso? Uma pessoa que não aceitou a imposição daquilo que queriam colocar sobre ele. E quantas vezes na nossa vida a gente aceita a imposição? A pessoa diz que você não dá conta, você acredita que não dá conta. A pessoa diz que você não pode, você acredita que não pode. A pessoa diz que você é horrível, você acredita que você é horrível. A pessoa olha para você e diz que você é feio, você vai se trancar, ou você é feia e você vai se achar feia. Irmão, deixa eu dizer algo para você: nunca deixe uma palavra usada do adversário na boca de ninguém definir o seu futuro, definir a sua vida. Seja você na presença de Deus, seja você uma pessoa diferente, por todas as dificuldades. O escritor escreveu que Jabes era mais ilustre do que seus irmãos. Eu prego nessa noite para ilustres, para as pessoas que não aceitam a imposição do mal. Deus tem promessa para as nossas vidas. Agora, é interessante olhar o texto da Bíblia Sagrada e começar a olhar o que Jabes fez para mudar a história. Brigou? Bateu no seu irmão? Bateu no seu primo que tirava sarro? Não sei se era casado, brigou com a tua sogra, brigou com a tua mãe, brigou com o teu pai. O que Jabes fez? E é isso que eu quero nessa hora, que você entenda. 5 atitudes que Jabes tomou para mudar a história da tua vida. E para alguém olhar para ele e dizer assim: eu participei, eu vi. Jabes foi ilustre, Jabes foi diferente. E diz a Bíblia Sagrada, presta bem atenção, o verso de número 10: porque Jabes invocou o Deus de Israel. O que Jabes fez? Invocou o Deus de Israel. O que eu preciso fazer? Invocar o Deus de Israel. O que nós precisamos fazer? É invocar o Senhor. Quando a nação de Israel
estava entendendo o procedimento, o que aconteceria. Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, ele traz uma palavra de Deus àquele povo dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos que o invocam, em verdade. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Invocar o nome do Senhor é a atitude certa quando passo luta, quando passo dificuldade. Não adianta sair dando pancada nas pessoas, não adianta sair maltratando como uma metralhadora, ou dizendo: ai, eu sou uma pessoa honesta, eu falo aquilo que penso. Não é assim. Honestidade não é falar o que você pensa. Eu sou assim, sou transparente, mas está machucando a pessoa, não é verdade? E Jabes não foi machucar ninguém. Quando ele se sentiu machucado, quando ele se sentiu ferido, quando ele se sentiu humilhado, quando ele se sentiu desprezado, ele fez aquilo que nós precisamos fazer: colocar nas mãos de Deus, invocar o nome do Senhor. Ou existe alguém que vai me dizer que Deus não pode resolver problema? Ou existe alguém que vai achar que Deus não está olhando para ele? Jabes invocou o nome do Senhor, uma oração simples, uma oração daquela que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: entra dentro do teu quarto, pede o necessário, não precisa ficar com vã repetição, vem para mim que eu tenho algo para te dar. Deus, meu irmão, está esperando nós tomarmos atitude. Minha irmã, deixa eu dizer algo para você, que às vezes está dentro da tua casa chorando, tomando remédio para depressão, tomando remédio para dormir, remédio para ansiedade, e que hoje não consegue perdoar sua mãe porque sua mãe te abandonou, não consegue perdoar o seu pai porque seu pai te humilhou, não consegue perdoar A e B. Deixa eu dizer algo para você: Deus te ama. O mais importante é que Ele te amou primeiro. A Bíblia Sagrada diz que Jabes invocou o nome do Senhor. O inimigo não pode continuar colocando o sentimento de fracasso, de pequenez, de pessoas que não entendem que existe um Deus que dá vitória, que existe um Deus que nós servimos, e é esse Deus que eu prego, é esse Deus que me ensina a cada dia, que Deus é capaz de fazer aquilo que não é, para confundir as que são, aquilo que é vil, aquilo que é desprezível, para confundir aqueles que se acham muito sábios. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Pegou a história de Jabes, parou no meio da genealogia, e em 2 versículos diz que Jabes invocou o nome do Senhor. Então qual é o conselho, pastor Carlos Venâncio? Invoque o nome do Senhor. Invoque o Senhor. Senhor, não deixe essa pandemia chegar na minha casa. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, meu pai pode até me desprezar, mas o Senhor não me despreza. Senhor, eu posso até ser desprezado pela minha esposa, mas o Senhor não me despreza. Você chega dentro de uma penitenciária, você vai conversar com um jovem, você vai conversar com alguém que está preso. Aqueles mais jovens dizem: ah, meu pai não ligava para mim, minha mãe não ligava para mim. É lógico que muitos têm isso como desculpa, mas tem muitas pessoas hoje afundadas no mundo das drogas, tem muitas pessoas hoje que não foram vistas da forma que precisaram ver, e quando o pai assustou, quando a mãe assustou, ele viu que ele tinha perdido, ele não ouviu, ele rejeitou, ele desprezou. Então deixa eu dizer algo para você. Eu tenho um netinho de 5 anos, que às vezes chega para mim, bate na minha perna bravo e diz assim: vovô, me dá atenção. Ele quer chamar minha atenção. Aí eu vou brincar com ele, eu vou rolar com ele, eu com essa idade toda, porque eu sei que ele pensa com 5 anos que o mundo existe por causa dele. Então eu tenho que dar atenção para ele. Mas muitas vezes nós vamos ver pessoas até dentro de igreja que se sentem rejeitadas, desprezadas. Faça igual Jabes. Quando você se sentir assim, a partir de hoje, diga: eu não aceito mais. Sai de mim desprezo, sai de mim rejeição, sai de mim esse mal. Eu não aceito mais essa humilhação que estão me colocando. A Bíblia diz que Jabes invocou o nome do Senhor, e diz: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, eu preciso da bênção de Deus. Sabe o que Deus disse para Abraão? Vá, se tu uma bênção. Então, é como se eu conversasse com Jabes no meu pensamento, e Jabes dizendo: o que poderia me abençoar?
Se a minha própria mãe me colocou o nome, aquele que acrescenta dor, aquele que multiplica dor. Se o meu nome significava dor para a minha família, eu ia pedir para quem? Eu ia pedir para o meu pai, eu ia pedir para minha mãe, eu ia pedir para o meu tio, para o meu vizinho, para o meu patrão. Mas ele foi no canal certo, ele disse: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ele tocou o coração de Deus. Ele: Senhor, eu tenho certeza que ninguém pode mudar a minha história, mas o Senhor pode. Senhor, eu tenho certeza que ninguém pode mudar o meu rumo, mas o Senhor pode. Senhor, eu tenho certeza que ninguém pode mudar a minha vida, mas o Senhor pode. E ele faz a primeira estrofe, a segunda estrofe da sua oração: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Deixa eu estender uma palavra de vitória para você que me assiste. Deus vai te abençoar, as mãos do Senhor vai te alcançar, a glória de Deus vai tomar sua casa nessa noite e vai entrar. E existe um Deus, não importa talvez se você não esteja assistindo à noite, de dia, na madrugada, eu não sei, mas Deus vai invadir. Aprenda uma coisa: Jabes tocou o coração de Deus, e a primeira estrofe ele invoca, a segunda estrofe ele diz: Senhor, tomara que me abençoe muitíssimo, que as bênçãos do Senhor te alcancem, que elas possam estar na tua casa, na vida da sua família, porque Deus mudou a vida de Jabes, e Deus quer mudar a minha, a sua vida. E Jabes continua dizendo: porque Jabes invocou o Deus de Israel, se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares, ou os meus termos, os meus limites serem maior. Quantas vezes o diabo quer limitar a nossa vida? Eu não estou aqui só dizendo de limite que Deus falou para Israel: aumenta o lugar da tua tenda, estenda a sua visão, tenha uma visão de foco. Não, é o limite da nossa fé, é ampliar a nossa vida na presença dele, ampliar a nossa visão, a nossa forma de ver, ter foco naquilo que Deus tem. Sabe qual é a palavra profética que eu quero deixar a você? É a oração de Jabes, quando ele diz: Senhor, me amplia os meus lugares, faça ampliação da minha vida, faça ampliação dos meus territórios, que os territórios do teu casamento, da vida da sua família, que os territórios dos teus sonhos, seja ele pessoal, espiritual, profissional, conjugal, sejam por Deus aumentados, que nesta hora Deus possa ampliar, Deus possa transportar você para um lugar diferenciado da tua fé, aonde você vai acreditar que existe um Deus que é capaz de nos abençoar. Jabes olhou para o Senhor e disse: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, Deus vai aumentar os termos da sua vida. Peça isso para Ele: Senhor, aumente o termo da minha fé, da minha santificação, do meu desejo de orar. Aumente, Senhor, a minha coragem, amplia, Senhor, o meu desejo, Senhor, a cada dia de estar na Tua presença. Senhor, eu sei, Senhor, que o mundo pode não acreditar, mas assim como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, 27 e 28, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que não divide a sua glória e que faz as coisas vis e desprezíveis para confundir aqueles que acham que é alguma coisa, que pegam as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que pega aquilo que não é para mostrar para aquele que é, aqueles que não são, para provar para o são que o Senhor é Deus. Deixa Deus ampliar teu sonho, a tua visão, deixa Deus fazer isso com você. E eu cito a terceira fase de uma oração, e vou repetindo o verso 10 para você guardar, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se as mãos de Deus estenderem em nossa direção, pode acontecer o que for. Quando Pedro afundou, Deus estendeu a mão. A Bíblia Sagrada nos ensina que as mãos do Senhor nos mantêm de pé. Foi de braços abertos, com as mãos furadas, que ele venceu. Quem é que pode estender
estender a mão quando eu estou me afogando nos mares de problema, nos rios de insoluções que muitas vezes nós passamos. É a mão de Deus. Sabe qual é a minha palavra profética? É que a mão de Deus te alcance, que nessa noite tão maravilhosa, a mão de Deus te pegue de uma forma especial, que você possa entender que existe um Deus que amplia as tendas do nosso pensamento, que é capaz de nos abençoar muitíssimo, mas o mais importante, Ele quer trazer algo especial sobre a nossa vida. Eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada e eu fico pensando: Senhor, se as tuas mãos estiverem sobre mim, se as tuas mãos e os teus ouvidos estendidos sobre mim, quem é, Senhor, que pode me parar? Eu vou citar o que Isaías disse, o que Paulo diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? São versículos conhecidíssimos e poucos vividos. E aí então, ele olhou e disse: Senhor, ninguém aqui da minha família, a minha mãe me colocou um nome difícil, as pessoas não acreditam em mim, mas estenda sobre mim, Senhor, as tuas mãos, porque as tuas mãos, Senhor, me dão vitória. E eu quero partir para o encerramento desta palavra, encerrando as últimas estrofes da oração de alguém que não aceitou que o mundo ou as pessoas impusesse o teu futuro, que entrasse no meio do tratado de Deus. Ele sabia que só Deus poderia mudar a sua história. Foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja eu afligido. Oração que toca o coração de Deus. Senhor, aumenta o volume da minha vida, aumenta, Senhor, o limite da minha fé. Senhor, trabalha, Senhor, eu estou te invocando. Eu sei que ninguém da direita e da esquerda pode, mas o Senhor pode. Eu sei que só o Senhor pode trabalhar nesse coração que se encontra ferido. E Jabes ora, ele pede as bênçãos do Senhor, ele pede os limites para o Senhor. Ele diz: Senhor, estenda as tuas mãos sobre mim. Senhor, não deixe que do mal seja eu atingido. Salmo 34, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele diz: eu quero proteção. Senhor, tu és o meu fiel protetor. Tem um hino maravilhoso que a gente cantava lá na infância, né, no inário da igreja: protetor fiel. Quem é o nosso protetor fiel, se não é o Deus de Israel? Quem é que pode proteger a sua casa? Uma máscara faz parte, né? Um gelzinho na mão. Mas quem é o nosso protetor maior? Nós não vamos tentar o mundo. Precisamos usar máscara, precisamos. O gelzinho na mão faz parte. Mas quem é o nosso protetor? É viver a essência do Salmo 59, o verso 17, quando ele diz: Senhor, aconteça o que acontecer, mas o Senhor é o meu sumo protetor, o meu sumo cuidador. É Deus que cuida de nós, é Deus que cuida da sua vida. E Jabes fez uma oração de coração, de alma simples, e disse: Senhor, eu preciso ser abençoado. Senhor, eu quero as tuas bênçãos. Senhor, os meus limites, Senhor, tem que se ampliar. Tua mão tem que estar sobre mim. Não deixa que o mal me aflinja a minha casa, a minha família e a minha vida. Jabes resolveu o problema dele com Deus. Resolva o teu problema com Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Eu já trabalhei em empresas que era cada um humilhando o outro, que era tantas pessoas querendo te deixar para baixo, querendo te humilhar, uma guerra por causa de dinheiro, uma guerra por causa de poder, e a gente olhava e dizia: até onde isso vai chegar? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Isaías profetizou, quem deu crédito à nossa pregação.
Como se manifestou o braço do Senhor, porque como o renovo foi subindo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza via que nos agradasse, era desprezado, rejeitado, mais indigno entre homens, homem de dor, e sabia o que era padecer, e como de alguém que escondíamos o rosto, dele não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados de alma, sarados de espírito, sarados na nossa vida. Sabe qual é a resposta que alguém escreveu? Porque alguém ouviu a oração de Jabes. Porque não foi Jabes que escreveu isso aqui. Alguém que escreveu 29 capítulos no livro de 1 Crônicas, que no primeiro 9 capítulos cita 600 pessoas. Mas ele viu o testemunho. E ele disse assim: eu vou parar um pouquinho a genealogia para contar a história que um dia será pregada, a história desse menino por nome de Jabes. E ele começa dizendo para todo mundo ouvir: e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. É interessante, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, se os meus termos ampliares, se tua mão for comigo, e se fizeres que todo mal eu não seja afligido. Essa foi a oração. Agora alguém dá o testemunho por ele. Alguém vai dizer: eu estava lá, eu vi o dia que ele nasceu, eu vi o dia que colocaram o nome dele, eu vi o dia que tentaram humilhar, eu vi o dia que tentaram colocar para baixo. Mas ele encerra a participação de Jabes para continuar a genealogia, a partir do verso 11, dizendo algo assim: e Deus ouviu a oração de Jabes. E Deus ouviu a oração de Jabes. Oxalá, tomara que nesta hora, você que está nos assistindo, ou você que futuramente vai nos assistir, que Deus escute a tua oração. A minha oração todos os dias é: guarda minha esposa, guarda meus filhos, guarda meu neto, guarda minha filha que está gestante com o segundo neto ou neta que Deus está mandando, guarda a vida do meu genro, da minha nora, guarda a vida dos meus missionários, diáconos, nossos pastores, guarda a vida do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, guarda a vida dos meus amigos, guarda a vida dos ouvintes do rádio, guarda a vida das crianças da igreja, dos jovens, dos adolescentes, guarda as famílias. A minha oração hoje é uma oração de guarda. Guarda, Senhor, porque nós precisamos. Agora aqui, para me encerrar, deixa eu dizer algo para você. Alguém testemunhou, viu tudo o que aconteceu, e ele disse assim: fica tranquilo, porque eu encerro dizendo que Deus ouviu a oração de Jabes. Que Deus escute essa oração que eu vou fazer por você nesta hora, e que você entenda: existe um Deus que na cruz do Calvário levou o seu desprezo, levou a sua rejeição, levou essa humilhação que você sente todos os dias, esse aperto na tua alma. Não deixe as pessoas ditar a regra da tua felicidade. Busque ao Senhor, estenda as suas mãos para o Senhor, confia nele, e o mais ele fará, o mais ele fará, o mais ele fará. Como diz o Salmo 125, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe. Antes eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, eterno, soberano do céu, nesta hora tão maravilhosa, Pai,
que nós nos encontramos, Senhor, através desta live, através desta palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque eu posso dizer, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesta hora, Pai, aqueles que estão nos assistindo, aqueles, Pai, que estão, Senhor, nos ouvindo, Senhor, através, ó Pai, da internet, através, ó Pai, deste aparelho de celular, desta tela, não importa, Senhor, o local, aonde estejam, a localidade, mas o Senhor é Deus de perto e Deus de longe, Pai, e neste dia, Pai, tão maravilhoso, eu proclamo libertação, Senhor, desamarra o que está amarrando a vida desse homem e dessa mulher, coloque em liberdade aquele que está preso, tira, Pai, Senhor, todos os pensamentos ruins da mente desse irmão e desta irmã, mas coloca, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, dessas pessoas, Pai, que independente de uma placa denominacional, de uma religião, não importa se não tenham religião, mas o Senhor preparou para ouvir esta palavra, tira o desprezo, a rejeição, Pai, coloque a determinação de te invocar, de te buscar e de saber, Pai, que Tu és um Deus eterno. Continue guardando, Senhor, as nossas vidas dessa pandemia, desse vírus, ó Pai, que tem assolado o planeta, Pai. Guarde, Senhor, as minhas ovelhas, guarde a minha casa, a minha família, Pai. Guarde, Senhor, as nossas vidas, Pai, assim como a Sua palavra diz, que o Senhor é o Deus que guarda a entrada e saída, Pai, assim como o salmista diz que o Senhor não dorme e não cochila, Pai. Senhor, nesta hora tão maravilhosa, Pai, cura a enfermidade da alma desta mulher, deste homem, Pai, e aonde chegar a nossa voz, aonde chegar a nossa imagem, Pai, o Senhor possa colocar a unção do Teu Espírito Santo, Pai, e que a graça do Senhor, ó Pai, possa nos alcançar. É isso que nós te pedimos, te glorificamos, Pai, e eu abençoo do menor ao maior, do mais novo ao mais idoso. Eu quero abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor, e dizer, Pai, impulsione corações para assistir esta palavra, impulsione, Senhor, as nossas vidas, ó Pai, tira a ansiedade, a opressão, a depressão, a rejeição, a humilhação do coração dele, do coração dela. Plante, Senhor, a coragem de Jabes, de tomar uma atitude, Pai, e de abrir a sua boca. E eu quero abençoar cada um dos Teus filhos, abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Mais uma vez, foi um prazer ter estado com vocês. Eu te aguardo no próximo domingo, às 18 horas, horário de Mato Grosso. Você que nos assiste fora de Mato Grosso, às 19 horas no teu horário. Nosso horário aqui no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, aqui é 1 hora a menos do que talvez a maioria do povo que segue o horário de Brasília. Então, para todos que estão nos ouvindo, no seu horário fora, com o horário de Brasília às 19 horas, mas o nosso grande Mato Grosso, a nossa grande Cuiabá, a nossa grande Várzea Grande, domingo às 18 horas, nós estaremos aqui, levando a palavra de Deus através da live. E vamos orar para que Deus mude essa circunstância, porque sentimos falta do aperto de mão. Sentimos falta do abraço, sentimos falta da presença, das risadas, das brincadeiras. É um tempo em que nós sentimos falta de todas as coisas, mas isso é para nós valorizarmos, quando Deus nos der a oportunidade de voltarmos a estarmos juntos novamente. Um abraço do pastor Carlos Venâncio para você, para sua casa e para a tua família. Que Deus nos abençoe. Foi uma honra estar com vocês.